A seguir nos diz assim a palavra do Senhor: chegando a Jericó, atravessando Jesus a cidade, eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia devido à afluência do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e chamou Zaqueu: desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Todos em meio à multidão que apreciaram o que se passou começaram a murmurar: ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, declarou Jesus: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Nós estamos vendo aqui uma passagem muito conhecida na Bíblia Sagrada, onde o evangelista Lucas narrou a salvação de Zaqueu, o momento onde Zaqueu estava ouvindo falar de Jesus e o desejo que ele teve em ver Jesus, de chegar perto de Jesus, de estar com ele, de receber a salvação. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Jesus chegou a Jericó. É importante frisarmos que Jesus passou em Jericó apenas uma vez. Jesus estava em Jericó, aquele momento era cirúrgico, ou aquele momento era um momento que não voltaria mais para a vida de Zaqueu, e aquele momento era único, e buscava ele ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia devido à afluência do povo, ou à multidão, ou muitas pessoas que estavam afluindo naquele ambiente, porque o ambiente onde Jesus estava era contido de uma grande multidão esta que estava buscando algo para receber da parte de Deus, da parte do Senhor. Estavam buscando a Jesus, e muitas gentes buscam o Senhor Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus por isso. E Zaqueu estava procurando ver quem era este Jesus. Por esse motivo correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Zaqueu estava vendo ali a sua limitação física, estava vendo diante daquela multidão que se Jesus passasse e ele estivesse num local nivelado com o povo, ele não poderia ver o Senhor Jesus, porque ele era baixo, ele era de pequena estatura, como diz a Escritura Sagrada, mas nós vemos que havia nele o desejo no seu coração de ver quem era Jesus, e ele subiu naquela figueira brava, porque quando a gente quer algo, a gente se esforça. Quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente usa de esforço, vai lá e faz, porque o céu verdadeiramente é tomado à força, é tomado por esforço, e é necessário colocar força e esforço para ver o Senhor Jesus, para andar com Jesus, para estar perto, para estar na presença do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E ali Zaqueu
sem ter mais delongas, ele disse que ia e foi de fato subindo naquela figueira brava para ver o Senhor. E quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. Em outra tradução, preciso pousar, ou hei de pousar em tua casa hoje. E nós vemos que o Senhor Jesus estava procurando ali Zaqueu pelo nome, porque Ele conhece. Louvado e engrandecido seja o nome dEle. O nosso nome, conhece o nosso endereço, sabe onde a gente mora e sabe que a gente necessita e o que necessita dEle e a forma como lhe convém também dar. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Desce depressa, porque Jesus estava vendo que tinha sede na alma de Zaqueu por salvação. Só que Zaqueu era um publicano, e ele era rico, e ele enricou de forma ilícita, ele era desonesto. Zaqueu era uma pessoa que não fazia as coisas da forma correta, mas ele era corrupto. E nós vimos aqui que Zaqueu buscava salvação, e vimos na Escritura Sagrada no versículo 6, no mesmo momento desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria, porque nós esperamos, quando erramos, sermos punidos. Não quero dizer que não seja as consequências que nos venham por erros ou por outros, quaisquer que sejam eles, porque a consequência vem, a consequência de um erro ela vem para mim, para você, para quem quer que seja. Mas estamos vendo aqui na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus chamou Zaqueu, e Zaqueu, sem mais delongas, desceu depressa. Desceu no mesmo momento apressado e o recebeu com enorme alegria, porque o amor de Deus nos constrange. Talvez Zaqueu pudesse imaginar que Jesus não ia receber ele por causa das suas falhas, por causa das suas faltas, por causa dos seus pecados, mas a Bíblia nos diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por isto. E nós vimos que ele recebeu Jesus com grande alegria, porque onde Jesus chega, até a tristeza salta de alegria, porque onde Jesus chega, tem o preenchimento, tem a paz, tem o perdão, tem a regeneração e tem a nova oportunidade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por isto. Zaqueu estava alegre, e todos em meio à multidão que presenciaram o que passou começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Os que estavam de fora começaram a murmurar de Zaqueu, ou melhor, murmurar contra Jesus. Olha lá, ele vai pousar na casa de Zaqueu, ele vai dormir lá na casa daquele pecador, ele vai dormir lá na casa desse homem corrupto. E nós vimos na Escritura Sagrada que quem estava de fora estava murmurando contra o Senhor Jesus. Mas Jesus sabia quem era Zaqueu. Jesus conhece as nossas falhas e o nosso caráter, e conhece você que está aí do outro lado também. Talvez esteja desejoso nessa tarde em se aproximar do Senhor Jesus, mas alguma limitação, alguma deformidade em caráter, alguma coisa, não sei o que, não sei qual o teu pecado, mas o Senhor Jesus te conhece. E nós vemos na Escritura Sagrada que, embora aquela multidão estivesse murmurando, Jesus sabia o que estava fazendo em entrar na casa de Zaqueu, porque todos os homens
pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Mas o pecado de fulano, isso e aquilo, mas o pecado de Beltrano, assim, assado, mas todos pecaram. E muitas vezes nós queremos, ou alguém quer passar na frente de Deus como juiz, e querer julgar fulano e ciclano, mas a Escritura Sagrada nos diz que nós não temos esse direito de julgar os nossos irmãos. A Escritura Sagrada está aqui apontando que Jesus foi ao encontro de Zaqueu e Zaqueu veio ao encontro dele. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Nós vemos aqui na Escritura Sagrada que Zaqueu já estava arrependido das suas falhas ao ouvir falar do Senhor Jesus, ao ouvir falar desse grande Deus de amor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E diante disso Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Ou seja, Zaqueu estava arrependido, e é isso que o Senhor Jesus requer de toda criatura, que arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. E nós vemos que, como Zaqueu era um homem corrupto, era um homem de posses, mas de forma desonesta, ele confessou o seu pecado para Jesus e disse que ele era corrompido. Mas se ele extorquiu, ele estava dizendo que ia dar 4 vezes mais, porque quem está em Cristo, nova criatura é. E Zaqueu estava tendo esta oportunidade e não a desperdiçou, mas abraçou com a sua casa e com a sua família, e Jesus disse que ele também era filho de Abraão. Ou seja, isto é uma simbologia na Bíblia. Esse texto, esse termo é em sentido figurado, onde o Senhor Jesus estava dizendo que por ele ser filho de Abraão, isso resultaria em dizer que existiria salvação para ele também, que ele também era povo de Deus, porque se arrependeu, passou de criatura para filho de Deus. E no versículo 16, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E assim o Senhor Jesus continua nos dias de hoje, buscando, batendo as portas, batendo na janela do teu coração. Deixa o Senhor Jesus entrar, fazer morada, pousar na tua casa, no teu coração, mudar a tua história, a tua vida, e mudar principalmente o teu final, para ser um final maravilhoso nos céus de glória com o Senhor Jesus.